Resumo da aula 15: Lutas pela Independência. Nessa aula, vamos reconhecer os autores angolanos e moçambicanos mais influentes no período das lutas anticoloniais. E vamos também conhecer os principais movimentos de luta, com ênfase em Angola. A partir da década de 30 do século XX, começou o embate discursivo entre colonizador e colonizado. Surgiram as revistas, jornais e periódicos e o conceito de negritude se popularizou. A partir dos anos 40, Portugal aumentou a repressão até chegarmos ao ponto do conflito armado. Literatura e as lutas pela independência. Angola. Entre as décadas de 50 e 60 surgiram a revista Mensagem e o jornal Cultura. A metrópole fechava um veículo e outro aparecia. Isso mostrava que os angolanos insistiam em que sua voz fosse ouvida. Em 1956 foi criado o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Apareciam os jornais, as manifestações culturais tinham uma postura anticolonialista e a metrópole reagiu com prisão em massa. Em 1960, prenderam o poeta símbolo da geração Mensagem, Agostinho Neto. Houve um protesto contra a prisão, que foi reprimido com muita violência, houve mortos e feridos, e esse episódio levou ao início da luta armada. Os intelectuais angolanos assumiram a missão de afirmar a identidade da nação. Entre eles estão Luandino Vieira e Pepetela. Luandino Vieira adotou expressões e construções gramaticais do quimbundo e retratou a vida em Luanda. Algumas de suas obras são Luanda, Nós os Maculuçu, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Fez muito sucesso e por isso foi preso. Pepetela. Assim como Luandino Vieira, Pepetela adotou a expressão em prosa. Só que suas narrativas se afastam da vida urbana e vão ao encontro da luta armada que acontece no interior, na floresta de Angola. Literatura e as lutas pela independência em Moçambique. A literatura moçambicana se consolida sobre 3 vertentes: o panafricanismo, a inserção na literatura universal e a temática da guerrilha. Vamos conhecer alguns autores. Orlando Mendes, autor do primeiro romance moçambicano e autor de diversos títulos de poesia. Luiz Bernardo Onwana. Seus contos explicitam o contexto social e a luta pela independência. A poesia de combate, uma seleção de poemas para uso da guerrilha e divulgação internacional. Cadernos Caliban, coleção de poemas de autores moçambicanos, portugueses e até mesmo britânicos e estadunidenses. Os movimentos pela independência. Muitos escritores estiveram diretamente ligados aos movimentos pela independência. Tivemos Amílcar Cabral, líder do Partido Africano pela Independência de Guiné e Cabo Verde. Em Angola, Agostinho Neto era o líder do Movimento Popular de Libertação de Angola. Em Moçambique, o antropólogo Eduardo Mondlane era comandante da Frente Nacional de Libertação de Moçambique. Muitos dos intelectuais que se envolveram nesses movimentos frequentaram a CEI, Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, onde eles começaram a se organizar politicamente. Na década de 60, o Estado Novo Português aumentou a repressão sobre as colônias. Adiantou? Não. Conseguiram foi uma guerra que mobilizou praticamente toda a juventude, tanto em Portugal como nas colônias. A guerra levou à queda do regime salazarista em Portugal, enquanto os países africanos
libertos. Tinham que lidar com a herança do colonialismo e, no caso de Angola, com uma longa guerra civil.